Vamos iniciar essa oficina, né, do ciclo de oficinas Tecnologia e Geometria. E o nome da oficina de hoje é Geometria Anaglífica, tá? E o oficineiro é o Maurício. Por favor, Maurício, podemos começar? Sim, vamos começar. Então, boa tarde, pessoal. Bom, para dar início à nossa oficina, eu preparei alguns slides para que a gente possa conversar. E quando a professora Lisandra enviou o e-mail, nós temos 2 materiais que podem ser utilizados para a construção do óculos, né? Então, isso é uma coisa importante. Bom, ou a gente pode utilizar o celofane para poder fazer a lente azul e a lente vermelha, ou a gente pode utilizar, deixa eu pegar aqui, né, aquele verniz vitral, e eu não sei qual que vocês acabaram comprando, ou se não compraram, também não tem problema, porque pode ser feito em outro momento. Então a ideia da oficina é mostrar como é que a gente pode utilizar essa construção desse óculos 3D e depois aliar isso a construções geométricas. Tá? Então, o que seria importante agora, né, até para dar tempo de fazer tudo, as tintas estavam em falta, ok? As tintas estavam em falta, então pode ser no celofane. A questão da tinta é que ela vai demorar um pouquinho para secar, ela demora em torno de 20 minutos, foi mais ou menos o que eu testei para fazer. E alguém que chegou a comprar a tinta, senão a gente começa a fazer só... Senão a gente começa a fazer... Alguém comprou a tinta? Vou fazer uma enquete aqui, tá? Só um minutinho. Então, responde sim, né? Para quem comprou. Então, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está respondendo. A pergunta é se alguém comprou a tinta, né? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Alguns compraram a tinta, né? Vou até publicar aqui a resposta do nosso enquete. Tá? Por enquanto, eu vou publicar essas 12 respostas. Nós temos 11 para não e 1 para sim. Mas a questão toda é que bate-papo público, ok? Ok, tem problema. Bom, qual era a ideia da oficina? Passar como é que a gente pode fazer uma visualização tridimensional de baixo custo. Essa é a ideia, porque a gente pode replicar isso em casa, a gente pode também fazer em sala de aula. Então, qual é a minha sugestão? Eu vou só trocar de câmera aqui. Bom, vocês já devem estar observando aqui a minha bancada. Tá? Então, eu estou com os pedaços do celofane, aqui, ok? Os 2 pedaços de celofane. E aqui eu tenho os 2 pedaços de acetato, ou seja, aquelas folhas para reto projetor que eu já deixei cortada para fazer o óculos aqui. Bom, a professora Lisandra também tinha encaminhado para vocês esse molde aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a imprimir ou não esse molde que está aparecendo aqui, né? Se vocês não fizeram esse molde, a gente teria que fazer agora, tá? Então, fazer essa parte do óculos aqui. Só uma sugestão para quem for utilizar a tinta vitral. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no WhatsApp, só um minutinho. Tá tudo ok? Bom, então tem esse molde que foi enviado. Se vocês imprimirem, ou para quem já fez, eu fiz o teste numa folha 4 e ela tem essas dimensões aqui. Então,
Eu vou só dar... o comprimento do meu óculos aqui é 15 centímetros, né? Aqui, deixa eu pegar um esquadro para medir. Então, a gente tem um retângulo, na verdade, de 15 por 5. Seria essa medida aqui, 15 por 5, tá? Cada lente tem uma dimensão de 6 por 4, se não me falha a memória. 6,5 por 4, tá? Bom, isso vai ser relativo, porque se vocês imprimiram isso aqui, depende da configuração da impressora, depende de vários detalhes. O que é importante fazer primeiro aqui? Fazer esse molde aqui da armação e depois fazer as duas hastes aqui do nosso óculos, certo? Então, eu só preciso ter um retorno de vocês para saber se vocês têm o molde ou não têm o molde. Só vou fazer, então, outra enquete aqui. Só um minuto aqui. Pode ser pelo chat. Então, quem tem o molde, responde sim. Quem conseguiu imprimir o molde, responde sim. Acho que a grande maioria tem o molde. Um não tem o molde, não tem problema. Ok, só estou aguardando os resultados aqui. Nós temos 56% dos participantes imprimiram, 13% não imprimiram, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, então. Para quem já tem esse molde pronto, tá? O que eu recomendo fazer? O que eu recomendo fazer, né? Recorta aqui e já retira essa parte onde vai o celofane ou o acetato pintado. Então, para quem comprou a tinta vitral, né? Para quem comprou a tinta vitral, eu já sugiro pegar o acetato, né? Ou seja, aquela folha para reto projetor, e já pintar as lentes para deixar secando aí, tá? Então, uma dica aí para quem for utilizar tinta, porque eu até utilizei umas luvas aqui para pintar, foi pegar uns prendedores e deixar ele preso no prendedor e deixar de pé para escorrer. Por que eu fiz isso? Tá? Isso é uma coisa importante para quem for fazer depois. Tá? Aqui eu tenho um pedaço de acetato, estou explicando algumas coisas porque senão a imagem tridimensional não vai ser formada. Isso que está aparecendo aqui, eu pintei com esmalte de unha. Não ficou legal, tá? Não forma imagem tridimensional. Isso é uma coisa importante. Por que eu coloquei a tinta vitral, que vai dar muito mais trabalho, e aquela folha transparente para retroprojetor, ao invés do celofane? Dependendo do tom de vermelho e de azul do celofane, às vezes a imagem tridimensional também não fica legal. Por isso que ou seja, a folha para retroprojetor, junto com os dois vernizes vitrais, funciona super bem, tá? Então... E, Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui é da Miriam e a minha também. E só pode ser com a vermelha e azul? Não pode ser outras duas cores, porque elas são cores opostas, né? Isso. Não pode ser outras duas? Não, tem que ser a vermelha e a azul. Tá? Tem uma explicação técnica, física, matemática e biológica para ser essas duas cores, Márcia. Tá bom, obrigada. Mas, de preferência, deve funcionar outras cores, tá, pessoal? Mas na literatura, né, isso não é uma coisa nova, tá? Isso aqui tem estudos já da década de 70 que falam bastante sobre esse tipo de assunto. Mas eu digo aí, deve ter visto lá na década daqueles cinemas 360, algo parecido. E naquela época já se utilizava bastante esse tipo de tinta, ou seja, das cores vermelha e azul, para poder fazer isso. Bom, para quem não tem esse molde aqui, tá, as dimensões que eu estou utilizando aqui são, eu vou escrever aqui é 15 centímetros, vou botar aqui, e aqui é 5 centímetros, tá? 15 por 5. Cada lente é 6 por 4, tá? Depois vocês podem cortar as arestas aí.
Tá? Então, qual é a tarefa para agora? Recortar o papel, depois pegar o papelão, cortar os moldes e colocar no papelão e fazer vazado aqui para poder colocar tanto o celofane azul quanto o celofane vermelho. Essa é a ideia aqui. Para quem está fazendo com acetato pintar, vai ter que esperar um pouquinho para a tinta dar uma secada aí. Tem uma caixa de papel bem fininha aqui para poder fazer. Eu já fiz uns 2, 3 óculos. Esse aqui ficou o meu óculos final, tá? Não tá perfeito aqui, né? Minhas habilidades não são das melhores, mas funcionou super bem. Isso aqui eu fiz com tinta vitral, tá? Para quem for utilizar tinta vitral no futuro, lá em sala de aula, ou em casa com os filhos, ou a criançada aí, primeira coisa, tem que tomar cuidado, porque a tinta vitral, ela até sai com acetona, tá? Mas tem que ter um solvente lá para poder tirar isso aí. Tá? Então é legal até utilizar luva para poder fazer isso. Então, eu vou deixar meu óculos aqui, eu queria falar sobre algumas coisas mais técnicas, sobre os nossos slides. Estão vendo o meu slide? Só coloquem sim ou não ali no chat. Está no slide inicial ali. Estão vendo o slide. Isso, eu não terminei de falar sobre a tinta vitral. Eu peguei um pincel, tá? Eu acabei botando fora. Eu peguei um pincel e comecei a pintar. O que aconteceu quando eu fiz com um pincel que eu acabei pintando? Né? Como se eu pegasse uma caneta, essa aqui é uma caneta para retroprojetor azul, isso aqui é uma caneta para retroprojetor vermelha. Quando eu pintei, ó, com o pincel, os riscos do pincel, né, seja da caneta ou do pincel com a tinta vitral, ficaram riscados, ó. E eu fiz uma demão, fiz 2 demão, fiz 3 para ver e não fica legal. O que eu fiz? Eu peguei 2 tampinhas que eu vou mostrar aqui, ó. 2 tampinhas de plástico, derramei a tinta aqui e peguei a pinça. Eu peguei a pinça e mergulhei o acetato inteiro aqui, tá? Para não ter nada riscado. E aí o acetato ficou bem homogêneo, a pintura no acetato. Aí fica bem transparente a tinta, tá? Então é verniz vitral e não esmalte vitral, porque o esmalte vitral deixa opaco, não fica translúcido como o verniz. Bom, então vamos para o slide aqui. Qual é a ideia do slide? Então a gente vai fazer um quadrado depois lá no software chamado GeoGebra. Desse quadrado, né? Pode ser um retângulo, pode ser um círculo, sei lá. Tá? A gente vai fazer depois uma extrusão, ou seja, a gente vai passar do 2D para o 3D, ou seja, a gente vai gerar uma altura aqui no terceiro eixo, que é o eixo Z. Depois a gente vai aplicar a chamada geometria anaglífica para poder gerar essas 2 imagens aqui. Ele vai gerar 2 imagens, uma em vermelho e outra em azul. Tá? E por que a gente precisa disso? Esse é o nosso assunto aqui. Bom, só para uma introdução, para não ficar vago essa oficina aqui. Qual é a ideia principal? Né? Isso aqui seja nos conceitos lá de ensino fundamental e depois até para ensino médio e superior, até para algumas coisas de compreensão de mundo. Como formar alguns conceitos matemáticos? Eu acho que esse é o ponto principal. Né? Como relacionar a matemática com a realidade? Porque a matemática é uma coisa tão abstrata, enfim. Né? E aproximar os alunos de sala de aula para estudar matemática, às vezes, é bem delicado. Então, certamente, os professores acabam se virando nos 30 para poder ter artifícios para poder motivar esses alunos aí. E o que é interessante dessa oficina aqui, eu acho ela interessante, é aperfeiçoar até mesmo o ensino dessas disciplinas. Lá na geometria espacial, a principal dificuldade dos alunos é justamente fazer essa visualização dessas figuras tridimensionais que estão no livro. Né? Ou seja, o livro, na verdade, é uma folha de papel 3D, bidimensional. Então, como é que a gente vai fazer para poder motivar e poder explicar algumas coisas? Né? E por isso surgiu a ideia dessa oficina aqui. Bom, o que eu quero falar nesse próximo slide? Aqui eu vou me concentrar nessa imagem esquerda. Aqui eu tenho um globo ocular. Aqui eu tenho um quadrado. E uma coisa que tem que ficar clara para nós: o ser humano tem uma visão
binocular, né? Então, a ideia aqui do ser humano, né? Deixa eu ver como é que eu vou comentar isso com vocês. O ser humano tem um visão, acho que a ideia é ter um campo de visão. Por isso eu coloquei esses tracejados aqui, passando por esse objeto que é esse quadrado que está na cor verde. Então ele tem um campo de visão cônico. Tá? O que acaba acontecendo isso? Opa, tem uma mensagem aqui. Ok, beleza. Bom, o que acaba acontecendo, né? Algumas situações, né? O nosso cérebro acaba gerando uma compensação para simular os objetos tridimensionais. E esse motivo que pega essa imagem aqui do lado, que é o trilho do trem. A gente sabe que esse trilho aqui do lado esquerdo ele é paralelo ao trilho do lado direito, né? Então, se eu pegasse um helicóptero, se eu pegasse um avião, se eu olhar do ponto de vista aéreo, eu sei que os trilhos de trem são paralelos. Ok? Se eu olhar de cima, vai ser paralelo. Em função dessa visão aqui, que é uma visão, tem um campo de visão cônico, essa imagem aqui, quando a gente está olhando o trilho de trem ou uma estrada de dentro do carro, né? Parece que essas retas, parece que essas duas retas aqui, elas vão se interseccionar justamente lá no infinito. É isso que acaba acontecendo. Tá? Então, isso é um problema, né, que é comumente trabalhado quando a gente tem que trabalhar depois com fotografia. Isso já dá uma outra oficina aqui. Tá? Então, a gente precisa contornar essas situações aqui. Bom, o que mais eu quero comentar com vocês? Então, aqui foi campo de visão cônico. Por isso que a gente tem a impressão que duas retas que são paralelas aqui na Terra, ou seja, esses trilhos de trem acabam tendo um ponto de encontro lá no futuro, né? Lá no horizonte. Bom, algumas coisas que a gente pode fazer para enganar o cérebro humano, que é o teste do ponto cego. Eu peço para que vocês me ajudem e a gente possa fazer esse teste do ponto cego em conjunto. Tá? Bom, todo mundo está enxergando a estrela azul e a bolinha vermelha no slide aí. O que é importante, né? Deixar a tela, esse slide o maior possível na tela, ou do celular. Do celular talvez não consiga ser feito, mas no computador funciona direitinho. Qual é a ideia? Pode ser qualquer um dos olhos, tá? Etapa número 1, vamos tampar o olho esquerdo. Vamos tampar o olho esquerdo, tá? Eu vou habilitar meu webcam aqui, ok? Então, eu vou tampar o meu olho esquerdo, essa é a ideia principal, e com o olho direito, né, eu vou estar olhando para a estrela, vou estar olhando para o objeto que está cruzado. O que eu vou fazer? Eu vou me afastar e vou me aproximar e me afastar. O que vai acontecer? Em determinado momento que eu estou me afastando ou que eu estou me aproximando dessas minhas imagens, um dos objetos vai sumir. Ou seja, o objeto, como eu estou tampando o olho esquerdo, o objeto, que é a bolinha vermelha, ele vai sumir. Isso significa um ponto cego. Tá? Esse é um teste do ponto cego. O que está acontecendo, né? Que para o ser humano poder enxergar objetos tridimensionais, ele precisa dos dois olhos, que é a mesma questão da visão, precisa ter a questão dos dois olhos para ter noção de profundidade. É isso aí. Tá? Então, se vocês quiserem fazer outro teste depois, se vocês tamparem qualquer um dos dois olhos e começarem a andar pela casa de vocês, depois de certo tempo, a visão que ficou aberta, ela sozinha não consegue ter ideia de profundidade. Com isso, vocês vão começar a bater nos móveis da casa de vocês. Tá? Com base nessas teorias, e tem muito mais coisa para ser falada aqui, mas eu estou trazendo só pequenas coisas para a gente poder ter ideia de como contornar isso aí, de como a mente é fantástica. Funcionou o teste do ponto cego aí com vocês? Né? Tapar o olho esquerdo, ficar olhando com o olho direito atravessado, né, para a estrelinha. Quando vocês se aproximam ou se afastam de forma bem lentamente, a bolinha vermelha some. Isso é muito interessante. Tá? Outra coisa que não está nos slides, mas vocês podem pegar um objeto qualquer aí,
ou até mesmo o dedo de vocês, e ficar olhando para o dedo de vocês, tá? Então, se eu tapar o meu dedo, se eu tapar um dos olhos, eu vou enxergar essa face aqui do meu dedo. Eu vou estar olhando muito mais para a face que está desse lado, ou seja, vou estar olhando para a face do meu olho que está aberto. Vou ter muito mais informações do lado do olho onde está aberto. Se eu fizer o contrário, né, fechei agora o olho direito, eu estou observando que eu estou enxergando essa parte do meu dedo aqui. Então, isso é importante para a visão tridimensional. Bom, só vou desligar minha câmera para não ficar travando. Bom, vamos lá, teste do ponto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre estereoscopia, tá? Então, estereoscopia, na verdade, é o estudo da tridimensional. Esse assunto aqui é lindo, gente, muito legal. Bom, essa palavra vem é uma origem grega. Estéreo quer dizer sólido e copia quer dizer visão. É visão sólida, na verdade, para a língua portuguesa seria visão tridimensional. E a ideia de profundidade, por isso que eu fiz aquele teste do ponto cego, essa ideia do olho, né? Quando a gente tem aqui os dois globos oculares e a gente tem o mesmo objeto, a gente tem diferentes pontos de vista desse mesmo objeto que é o nosso quadrado. Com isso, eu vou ter uma ideia de profundidade desse meu objeto aqui. Por isso que eu tenho ideia, esse objeto aqui ele é bem comprido, né? Comprido no sentido de profundo, tá? E é assim que eu consigo desviar de alguns objetos para não bater, né? Às vezes a gente não consegue perceber isso e bate lá a canela na quina da cama, que dói pra caramba. Certo? Bom, o que mais eu queria comentar com vocês, que eu tenho algumas anotações aqui. Ok. Eu acho que é isso aí. Curiosidades que eu estou trazendo aqui, olha só. Tem muita coisa envolvida que eu falei. Eu peguei 2, 3 slides aqui, estou usando de forma bem grotesca, mas existem várias maneiras de driblar o nosso cérebro, ou seja, a nossa mente, para poder criar objetos tridimensionais. Então, eu estou pegando essa imagem aqui do Julian Beever. Esse cara aqui é fantástico, ele é um artista. E ele, se a gente olhar para quem está caminhando de forma frontal para esse globo, percebe que é uma imagem tridimensional, né? Ele está aqui no fundo, terminando a pintura dele, mas essa pintura está desenhada no piso. Tá? Então, o próximo slide deve aparecer agora a pintura feita no piso. E olha que interessante, né? Então, o comprimento dessa imagem aqui é 13 metros, tá? Ele precisou de 13 metros para criar uma deformação na imagem, que quando visualizada desse ponto de vista aqui, gera uma imagem tridimensional na mente humana. Tá? Isso é bem legal. Eu resolvi trazer outras imagens dele. Aqui ele fez uns dutos numa calçada, fez até um chafariz. Aqui ele fez um buraco, botou um barquinho. E aqui tem uma lesma subindo aqui no banco. Então, depende do ponto de vista que a pessoa estiver, vai acabar simulando a visão tridimensional, né? Vai acabar ativando alguns neurônios do nosso cérebro a criar a sensação de profundidade. Então, o que está envolvido aqui, né? Tem muita coisa envolvida. Tem matemática que a gente pode explorar, a questão de plano, a questão de profundidade, que na verdade vai para a geometria espacial. A gente pode trabalhar um pouquinho de física, pode trabalhar com lentes. Então, tem muita coisa bacana para trazer para o campo experimental. Tá? Isso é uma coisa bem interessante. Bom, o que mais eu quero? Isso, anaglifos, que é o tema parte do nosso tema aqui. Então, a ideia do óculos é a seguinte, ó. Então, são imagens que são criadas com o objetivo de gerar o efeito tridimensional. Tá? Então, são utilizadas normalmente 2 cores. Tá? Eu não tenho teste comprovado aqui nas publicações que eu fui verificar que funciona bem em outras 2 cores. Então, é o ciano e o magenta, que, na verdade, são tons de vermelho e tons de azul. Tá? Então, o que é feito, né? Em uma mesma imagem, 2 figuras são desenhadas. Então, são 2 figuras iguais, só que uma figura vai estar na cor ciano e a outra figura vai estar na cor magenta. Então, eu vou acabar criando uma sobreposição, vou colocar
uma imagem em cima da outra com uma certa distância, né? Que eu escrevi disparidade ali. Vai ter que estar um pouquinho ou para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita, para poder criar essa ação de imagem tridimensional. Cada figura vai acabar sendo representada pela observação de cada olho. E isso faz com que a gente tenha a sensação de profundidade daquele objeto que está ali. Então, é claro que essa tecnologia, esse tipo de estudo já é bem antigo. Então, hoje a gente tem coisas bem mais interessantes aí para a área tridimensional. Fato disso é esse cinema 3D que tem hoje em dia, que a gente utiliza um óculos que não é esse óculos que a gente está fazendo aqui, mas para custo baixo, né? Esse óculos aqui está muito legal, tá? O que eu quero trazer aqui? Bom, como é que a gente faz para gerar essas duas imagens aqui? Ó? Se a gente for olhar bem essa imagem aqui, vou tentar dar um zoom aqui. Zoom, onde é que está o zoom? Ok. Estou aproximando aqui. Deve estar aumentando aqui a nossa pirâmide aqui. O que eu estou observando? Ó, que eu tenho uma pirâmide que está em vermelho, eu tenho uma outra pirâmide que está em azul. Tá? Se eu pegar esse ponto F aqui, o mesmo ponto F, tá? Tem uma distância entre esses dois pontos aqui. Tá? Na verdade, é a distância entre todos os pontos. Se eu vim para a base aqui da minha pirâmide, ó, eu tenho um ponto aqui que é o ponto C, que está em vermelho, eu tenho um outro ponto C que está em azul. Essa distância aqui vai ser igual para todos os pontos, tá? A grande diferença é que a distância entre esses pontos depende da distância entre os dois globos oculares. Então tem um cálculo que se faz para poder observar qual vai ser a distância que está aqui. Tá? Então por isso quando a gente vai lá no cinema 3D, é uma comparação bem, não tem como comparar muito, mas basicamente é isso. Quanto mais no centro da tela do cinema tu sentar, melhor vai ser a projeção tridimensional que tu vai ter lá nas cadeiras. Tá? Então, alguns detalhes do ponto de vista do observador, que somos nós sentados lá na nossa cadeira do cinema. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero compartilhar a minha imagem, né, a tela, que eu vou agora abrir o GeoGebra. Eu já vou passar o link para vocês também. Tem um aplicativo, tá, gente? Que pode também ser baixado no celular. Eu já mandei o link agora aí no chat. Nós vamos abrir esse link aí, geogebra.org/classic. Essa ferramenta ela é mais leve e funciona super bem. Eu gosto de utilizar ela. Roda num monte de computador que não precisa ser de última geração. Então, para quem quiser fazer em sala de aula isso depois com seus alunos ou fizer em casa, roda legal. Eu não gerei os aplicativos do Android e do iOS, tá? Mas eu posso mandar isso depois para vocês. Tá? Bom, então eu vou compartilhar minha tela. Só um minutinho. Isso, a Miriam fez uma pergunta, se quem já tem o GeoGebra instalado, sim, pode abrir o GeoGebra que tem em casa, Miriam, não tem problema. Por que eu pedi para instalar programa? Porque às vezes a instalação é um problemão, porque às vezes funciona, às vezes não funciona, eu acabei, sabe, vamos usar a tela lá, vamos usar o site lá que pode facilitar para muitas pessoas. Tá? Então, é isso aí. Já estão enxergando a minha janela do GeoGebra? Beleza. Então tá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou só mover o meu eixo, tá? Vou mover meu eixo aqui. E eu vou criar um polígono, tá? Eu vou, então, criar, na verdade, um quadro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui nesse item aqui, onde aparece esse triângulo com 3 pontos, ou seja, e vou clicar aqui em polígono. Pode ser polígono regular, tá? Tanto faz. Mas eu vou selecionar o primeiro item aqui, que é polígono. Tendo selecionado esse polígono, eu vou fazer um quadrado. Então, eu vou selecionar aqui um ponto, clico no botão esquerdo, ele vai criar o ponto A,
e quando eu mover o mouse para o lado direito, ele vai começar a criar um segmento, que é uma aresta desse meu polígono que está aqui. Eu vou deixar de comprimento 2, tá? 2 unidades. Clico outra vez com o botão esquerdo, ele cria um ponto B. Movo o mouse para cima, tá? Clico aqui, ele vai criar um ponto C, venho para a esquerda com o mouse, clico sobre o eixo Y, clico, ele vai criar um ponto D e volto para o ponto A, clico novamente, ele vai criar o meu quadrado que está ali. Tá? Então, eu tenho os 4 pontos, A, B, C e D, eu fiz no sentido onde não vai fazer diferença alguma, e eu tenho as arestas com as letras minúsculas que ali estão. Até aí tudo certo? Ok. Bom, aqui é tranquilo, né? A gente poderia ter feito uma oficina de GeoGebra também. Eu acho que o GeoGebra já está tão batido, não sei. Isso é uma coisa que a gente poderia pensar para o futuro. Bom, eu vou voltar aqui então para o GeoGebra. O que a gente vai fazer agora? A visão que nós temos aqui do GeoGebra é o eixo X aqui na horizontal e o eixo Y aqui na vertical. Então, eu tenho duas dimensões, o eixo X e a segunda dimensão, o eixo Y. Então, agora eu vou mudar a visualização da ferramenta para a parte 3D, ou seja, vou colocar o eixo Z aqui. Então, eu venho aqui nesse menu, ó, e tem vários ícones, mas o que me interessa aqui são esses 3 pontos que estão aparecendo, ó, esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, se eu clicar com o botão esquerdo, vai aparecer outros itens nesse menu, e o que me interessa é janela de visualização 3D. E aí eu vou ter a outra janela de visualização, eu vou só redimensionar aqui, ó, entre essa parte que está bem aqui do lado esquerdo, onde está o meu mouse, tá? São os comandos que eu posso entrar até pelo teclado para poder colocar ponto, para poder colocar segmento. Essa segunda janela aqui, onde está o nosso plano cartesiano, é a janela de visualização bidimensional, e essa terceira que nós abrimos aqui é a tridimensional. O que eu percebo aqui? Né? Eu tenho o eixo X, que é o eixo vermelho. Se eu manter o botão esquerdo pressionado, tá, em qualquer lugar aqui dessa janela tridimensional, eu posso rotacionar aqui o meu espaço. Tá? E o que eu observo? Ó, esse eixo X aqui é o eixo vermelho, o verde aqui é o eixo Y, e esse que está em azul aqui é o nosso eixo Z. Eu posso colocar os nomes aqui depois. Todos estão nessa visualização tridimensional. Só coloquem lá. Legal, a Miriam está estudando no OBMap na escola. Legal. Se todos estão na janela tridimensional, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma extrusão, né? O que seria essa extrusão? Vai criar uma altura para esse quadrado que aparece nesse nosso espaço. Não conseguiu fazer esses pontos no eixo. Tá, então eu vou lá e vou repetir, certo? Então eu vou dar um voltar aqui. Eu vou apagar, na verdade, a Bianca e Vivi, eu vou apagar aqui o meu polígono, certo? Vou vir aqui, ó, clico o botão esquerdo e vou dando um delete aqui, ó. Percebam que lá no tridimensional ele também vai apagando, ó, porque eu criei a construção aqui tridimensional. Tá tudo em branco, eu venho aqui então nesse ícone aqui, clico, seleciono e tem polígono aqui, polígono. Cliquei no polígono. Então agora eu venho aqui no 00, clico uma vez com o botão esquerdo, arrasto para o lado direito, clico outra vez com o botão esquerdo, criou ponto B, cima, clico com o botão esquerdo, ponto C, venho para a esquerda, clico outra vez com o botão esquerdo, crio o ponto D e volto para o ponto A e clico novamente. Aí ele gerou o meu quadrado que está aqui. Só me deu um retorno. Se fizer no 2D, automaticamente lá no 3D também tem que ser criado. Agora foi. Beleza. Vamos criar então a altura, vamos criar a extrusão. O que eu preciso fazer, né? Eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone aqui de mover, tá? E clico uma vez aqui, ó. Tem que clicar com o botão esquerdo em alguma região branca aqui do meu espaço, tá? Vocês podem mexer o eixo aqui de vocês. O que eu vou fazer? Quando eu cliquei aqui no espaço, ou seja, na visualização tridimensional, eu observo que os menus, que os ícones dos menus que estão aqui na parte superior mudaram. Então eu vou vir nesse ícone que está aqui agora, ó. Aparece um prisma ali, ó.
uma pirâmide, desculpem, e eu vou vir aqui nesse ícone, ó, fazer extrusão para pirâmide ou fazer extrusão para prisma. Qualquer um dos dois a gente pode fazer agora, tá? O intuito dessa parte aqui da construção do sólido é justamente criar algo tridimensional. Eu vou fazer extrusão para prisma, tá? Então, vou selecionar extrusão para prisma. Então, olha o que eu já observo aqui, ó, tem uma setinha que está de baixo para cima. Vou criar, então, a partir daquele meu quadrado, uma altura para esse meu prisma que eu vou criar agora. Cliquei uma vez e já aparece uma mensagem aqui, ó, selecione um polígono ou um círculo e então especifique a altura. Então, eu venho com o mouse e clico aqui dentro desse aqui na parte tridimensional, e quando eu cliquei na minha parte tridimensional, o que vai acabar acontecendo? Ele vai perguntar qual vai ser a altura do meu prisma. Então, deixa eu observar aqui, eu vou colocar 3, tá? Vou colocar a altura de 3 unidades no meu prisma, e vou clicar no botão OK. A partir desse momento, ele já criou a altura do meu prisma com base no meu quadrado, que está aqui na parte bidimensional. O que eu vou fazer agora? Vou clicar na minha seta, aqui, ó, bem no canto superior esquerdo, e agora eu posso mover o meu prisma aqui, certo? Bom, automaticamente ele cria outros pontos, L, K, J, que são os vértices aqui desse meu prisma, e eu posso rotacionar e ter várias visões desse meu prisma aqui. Me dê um feedback lá no chat para ver se vocês conseguiram criar esse objeto que está aqui. Várias pessoas digitando. Beleza. Eu acho que é bem simples, acho que é até mais simples de fazer aquelas coisas lá do Scratch. Beleza, então tá. Deixa eu voltar então aqui para o GeoGebra. Eu vou só abrir um outro menu aqui, ó. Volto para esse menu. Ao invés de clicar nesses 3 pontos aqui, o que eu posso fazer? Eu posso escolher o tipo de... Aqui eu tenho vários tipos de projeção, tá? E um deles, ó, é o óculos. É o óculos. Se eu clicar nesse óculos aqui, né, o que vai acontecer? Gerar aquelas 2 imagens que eu comentei com vocês. Ele vai gerar a imagem em vermelho e vai gerar a imagem em azul. Eu não comentei antes, mas quando eu mandei o... Pode repetir de novo como é que fez para chegar nesse óculos, por favor? Tá, isso. Então, só vou desfazer aqui. Desfiz, vou recolher o menu. Ok, estou com o mouse e estou indo para o canto superior direito aqui. Feito? Aí vai abrir esse menu que está aqui, que deve estar aparecendo para vocês. Então eu venho aqui nesse cubo, ó, que fica à direita da casinha. Quando eu clico nesse cubo, vai aparecer 4 ícones, e um deles é o óculos. Então, a visualização padrão é o cubo. Existem outras perspectivas isométrica, cavaleira, outras coisas lá, tá? Mas... Maurício, deixa eu te pedir. O pessoal está pedindo se tu pode voltar e mostrar como é que faz a altura. Ok, beleza. Do polígono para... Tá, eu vou apagar então aqui, gente. É que eu não estava olhando o chat, tá? Eu vou apagar. Ok, apaguei. Beleza, vamos fazer a altura de novo aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar com o meu mouse, né, botão esquerdo do mouse, em qualquer parte branca aqui da visualização tridimensional. Foi o que eu fiz. O que eu percebi? Que esses menus que estão aqui em cima, ó, eles estão diferentes. Então eu venho nesse aqui, ó, nesse menu aqui, e vai abrir esses itens dentro desse menu aqui. Então, para poder criar a altura, eu vou selecionar fazer extrusão para pirâmide ou vou escolher fazer extrusão para prisma. Eu escolhi para prisma antes, tá? E vou manter essa minha escolha aqui. Tá bem? Então, cliquei no botão esquerdo do mouse lá em qualquer parte lá da minha visualização 3D, venho nesse menu e seleciono extrusão para prisma. Eu vou criar uma altura. Em resumo aqui. Cliquei nessa opção e observo que o ícone de extrusão vai ficar selecionado. O que eu vou fazer agora? Com o botão esquerdo do mouse, eu venho aqui e clico bem no meio do quadrado, na visualização 3D.
Quando eu clico uma vez, ele vai abrir essa janela aqui, ó, e pedindo quantas unidades eu quero de altura. Eu coloquei 3 antes, vou manter 3 de novo, então eu vou lá no teclado e clico em 3. Cliquei em altura número 3 e depois clico em OK. E aí ele vai criar a minha altura que está aqui, tá? Para poder rotacionar esse meu prisma, eu tenho que voltar para esse ícone que está aqui, ó. Ah, meu mouse está bem aqui no canto superior esquerdo dos menus. Funcionou? Ok? Nilva? Ok? Beleza. Bom, deu certo. Beleza. Então tá. Então agora que eu tenho esse... A gente pode mudar a cor, tá, gente? Olha só, se eu clicar no meu prisma aqui, tá? Eu posso observar que aqui já tem até a cor. Olha que legal. Eu posso mudar as cores, posso botar verde. Tá? Posso fazer várias alterações aqui. Mas vamos lá para o óculos. Uma vez que eu tenho o meu prisma aqui, ou minha pirâmide, ou o meu cilindro, enfim, eu venho aqui, então, nesse menu, ó, canto superior direito do GeoGebra, e venho nesse ícone aqui, ó, que fica à direita dessa casinha que aparece aqui. Se eu clicar uma vez, vai aparecer 4 ícones, e um deles é do óculos. Um deles é do óculos, tá? Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse no óculos, eu vou habilitar a visão anaglífica. E ele vai gerar automaticamente essa imagem que parece distorcida, mas ela não está distorcida. Na verdade, são dois prismas que foram construídos. Tem um algoritmo interno aí do GeoGebra que faz isso, para poder utilizar esse óculos que é preparado para a visão humana, né? Então, a distância entre o olho esquerdo e entre o olho direito tem uma média aí que foi estudada, e essa média entre a distância entre o olho esquerdo e o olho direito me proporciona essa distância entre os pontos, que são os pontos das arestas desse meu sólido que está aqui. Todos conseguiram gerar a imagem anaglífica? Só me dei um sim ali. Wagner, beleza. Bom, então qual é a ideia agora, né? Então, a ideia agora é botar os óculos, né? A ideia é botar os óculos e o que é interessante, né? Quando eu coloco os óculos, eu não falei antes, eu não comentei antes, foi uma falha. Maurício, eu vou te interromper um pouquinho. Tá, apareceu o ícone aqui. A Bianca Isso, como é que faz para aparecer o ícone do cubo? Para elas não apareceu. Tá, ok. Só me escreve ali, Bianca e Vivi, para aparecer a imagem anaglífica, é isso? Então eu volto aqui. Tá, até aqui vocês chegaram? Bianca, isso, tá. A Bianca e o Vivi estão nessa parte aqui, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no canto superior direito, da minha tela, ó. Você já deve estar olhando meu mouse aqui, ó. E vou clicar nesse ícone que está aqui, ó, certo? Nesse ícone. Então aqui vai aparecer esse cubo aqui, ó. Estão enxergando o cubo agora? Beleza, então clica uma vez no cubo. Se clicar uma vez no cubo, vai aparecer aqueles 4 ícones que estão ali. Um é o cubo mesmo, depois tem um outro cubo que tá rotacionado, e o terceiro ícone é o óculos. Ó, Maurício, não apareceu esse ícone para elas. Tá. Pode mandar a foto, Bianca e Vivi, lá pro WhatsApp. Sim. Depois a gente Ela pessoal tá me cola mandando para mim agora. ali no... Olhem para mim ali no grupo, gente, que eu já dou uma olhada. Por isso, isso é uma coisa interessante. Não apareceu o ícone e tal, não consegui gerar imagem anaglífica. Ou outras coisas que a gente estivesse fazendo aqui no GeoGebra. Por isso que eu fiz no site do GeoGebra, porque existem várias versões do GeoGebra. Então, se a gente instala uma no computador, às vezes... tá. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo a imagem, Márcia. Uau, não apareceu mesmo. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui.
Bianca e Vivi, façam o seguinte, ó. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Maurício, a Anne tem uma coisa para falar. Assim, Tá. é a mesma coisa comigo. Aí, Mesma coisa? aconteceu, não estava aparecendo esse Íconezinho. ícone. Né? Aí, Tá. tipo, depois de um tempo, aí eu saí, tipo, aí eu tirei desse... Ela saiu do GeoGebra e entrou de novo. E aí carregou. E aí carregou, tá. Tem essas coisas aí, gente. Às vezes essas ferramentas também dão problema, né? Uhum. Bianca, assim, o GeoGebra tem personalidade própria. Essas coisas são um pouquinho chatas aí. Tem um monte de coisa rodando por trás do GeoGebra que tá também. Às vezes pode dar algum probleminha que gera essas questões aí. Tá? Mas... Pois eu não sei porquê. Eu já fiz no site do GeoGebra para não ter esses problemas aí. Tá? Para não ter que fazer tudo de novo, Bianca e Vivi, eu já vou ensinar a vocês como salvar isso, tá? Então, eu vou só colocar na imagem gráfica. Então, venho aqui no canto superior direito, tá? Venho aqui nesse cubo e seleciono o óculos. Então, a imagem anaglífica vai ser gerada, certo? Para poder salvar isso, fiz e poder abrir depois, e poder compartilhar com outras pessoas, ou levar para a sala de aula, mandar para algum colega, enfim. Eu posso mandar o link, por exemplo, se a pessoa tiver o aplicativo instalado no celular, é só colocar os que a imagem já aparece tridimensional, tá? Então eu venho aqui nesse menu, que é bem em cima aqui. Como é que eu cheguei nesse menu? Canto superior direito, tem essas 3 barrinhas horizontais. Clico uma vez aqui, ó. E aqui tem o menu, o item chamado gravar. Tem o item chamado gravar ali, ó. Então tem arquivo novo, abrir, e tem gravar. Então, vou botar aqui Prisma óculos 3D. Tá? Bom, tem duas opções aqui, ou compartilhado ou particular. O que significa isso? O particular é só para mim, tá? E compartilhado, eu posso criar uma conta no site do geogebra.org, muito semelhante àquela questão lá de Scratch, e compartilhar essas minhas construções do GeoGebra de forma pública. Eu posso botar num site lá, por exemplo, como o Google Class, lá que tem material de sala de aula na ferramenta da Google. Eu posso dando o link pelo WhatsApp, Messenger, posso colocar no Facebook, enfim. Claro, eu vou guardar mesmo. Então, quando eu clicar aqui em gravar, tá? Ele vai aparecer gravando aqui. Tem um detalhe. Ele está gravando porque já estou logado na minha conta aqui, tá? Ele vai gravar na minha conta do GeoGebra. Mas, para quem não estiver logado, ele deve aparecer uma caixa para gravar no computador de vocês. Ele vai salvar um arquivo, a extensão é arquivo.gbb. Até vou escrever no chat. A extensão do arquivo é GBB, de GeoGebra, tá? Então ele vai salvar com essa extensão. Eu devia ter feito até uns slides sobre isso, mas, enfim. Tá, como é que eu posso? Então, venho aqui com o mouse, as barras horizontais aqui, vai esse menu aqui, Bianca e Vivi, e vem aqui no ícone chamado gravar. Tá? Ou baixar como, tá? Tanto faz. Eu recomendaria até baixar como. O que é esse baixar como? Ele vai pegar o arquivo que está lá no site do GeoGebra e vai baixar para o computador de você. Tá? Então, eu vou fazer isso agora, nesse momento. Ó. Tá? Vai abrir várias opções. Eu posso gravar como PNG. Ó. PNG é um formato de arquivo que eu posso botar, por exemplo, dentro do slide lá do PowerPoint para fazer uma apresentação. E fica super boa essa imagem aqui. SVG é uma imagem em formato vetorial. Quanto maior, se tu der um zoom na imagem, vai ficar nítida a imagem também. Posso salvar como PDF, enfim. Mas o formato padrão do GeoGebra é o GBB. Então, eu recomendo salvar no GBB, porque vocês podem abrir no GeoGebra depois
e alterar a cor, alterar a posição, alterar tudo. Tá? Então é isso aí, beleza? Beleza. Tá? Então salve como GBB. Bom, então é isso aí. Uma coisa que eu não comentei, pessoal, para quem depois for fazer o óculos, já tem um óculos pronto, tá? Quando eu mandei o molde, eu deixei escrito que a lente que vai ficar no olho esquerdo, obrigatoriamente tem que ser a lente vermelha. Tá? Tem uma explicação científica para isso também, para poder enganar o cérebro humano e proporcionar essa profundidade nesse nosso prisma que está aqui. Tá? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui agora, até para... Eu vou colocar meu óculos para ver se funcionou. Tá? Uma coisa que é importante, lembra quando a gente começou a fazer aquele teste do ponto cego, que era tapar um dos olhos, ou esquerdo ou direito, e se aproximar ou se afastar lentamente do monitor para ver se o ponto, ou seja, aquela bolinha, sumia? Eu vou fazer a mesma coisa. Então, para ter ideia de profundidade, eu vou colocar o óculos. Eu vou só parar de compartilhar minha tela. Parei de compartilhar minha tela. Deve estar aparecendo o slide agora. Até esse slide que está pronto aí funciona. Então, se eu colocar o meu óculos... Deixa eu só compartilhar minha câmera aqui. Isso. Pode ser essa câmera. Isso, tem essa câmera aqui. Então, eu vou me afastar ou devagarinho, que em algum momento a imagem tridimensional com profundidade vai ficar formada no meu óculos. E essa distância vai ficar legal para poder observar e rotacionar o meu objeto lá dentro do GeoGebra. Tá? É uma pena que a gente não tem como proporcionar a visualização 3D, porque vocês têm que ter o óculos aí com vocês. Para quem não quiser fazer esse óculos, tá? Vai lá no Mercado Livre, lá o pessoal vende lá 40 óculos por nem sei quantos reais, tá um preço bem ínfimo até, e que funciona também. Tá? Então, a minha sugestão para fazer, para funcionar direito essa questão de profundidade, é ter um óculos que utilize esse papel, essa folha, esse acetato, né, que é chamado de acetato, essa folha para retroprojetor. Tá? Às vezes o celofane, eu tenho um celofane, e o tom do celofane que eu comprei não funciona. Ele não chega a ser vermelho, ele fica meio rosado, e eu não consigo enxergar tridimensional. Vai ficar as duas imagens e eu até fico com dor nos olhos, assim, só de enxergar. Bom, basicamente seria essa a nossa oficina, tá? Então, eu não sei se ficaram algumas perguntas, porque eu acabei comprimindo tudo aqui uma hora para que a gente pudesse fazer isso, né? Mas, é claro, se vocês tiverem dúvidas futuras aí, mandem mensagem para a Alessandra, que está falando, manda as mensagens do... Maurício, deixa eu falar uma coisa. Tu falou ali que o vermelho tem que ficar no olho esquerdo. Para quem é canhoto? É destro ou canhoto. Certo. Tá? Uhum. Essas explicações matemático-físicos e biológicas, tá, gente? Isso dá uma palestra, tá? Tem umas explicações bem legais para isso. Fiquei curioso de ver, vou providenciar os... Legal, Miriam. Se quem tiver dúvida, eu fiz uns vídeos, tá? Fazendo essa etapa de construção do óculos, e essa GeoGebra vai ficar gravado aqui na... Vai ficar gravado aqui na nossa oficina ali, gravando, tá? Então eu vou ter que editar os vídeos, mas depois eu peço para a Lisandra mandar para vocês a construção dos óculos, onde eu pego onde eu retrato, onde eu colo, onde eu faço a história do acetato na tinta, e é isso, tá? Então, eu quero só pedir para vocês, se vocês têm mais alguma coisa, se não tiver... A Anne tem uma pergunta para ti. Pergunta, filha. Assim, eu queria saber se daria para pintar o papel celofane com a tinta. Com aquela tinta própria. Pode pintar o papel celofane com a tinta. Tá?
Eu já fiz esse teste, Anne, e funciona bem. A minha recomendação é tentar não utilizar pincel. Onde é que está a minha câmera? Está aqui, ó. Eu estou com 2 pincéis aqui, um vermelho e o outro azul. Quando fica arriscado, e quando fica arriscado essa minha pintura, não fica legal a visualização. Por isso que eu peguei 2 pratinhos de plástico, ó. Se vocês forem olhar, eles são até sujos aqui de tinta, e eu derramei a tinta dentro dos potinhos, e aí eu peguei a pinça e, né, só vou pegar o perspectivo aqui, peguei a pinça e coloquei esse pedaço do acetato dentro da tinta. Aí depois eu deixei pendurar com um prendedor e deixei a tinta escorrer. As outras recomendações, né? Não assoprem a tinta que vai ficar no acetato ou no celofane, porque ela pode criar bolinhas, e essas bolinhas aí, essas bolinhas de ar que vão ficar na pintura, vão também atrapalhar. Então tem vários detalhes aí, mas a resposta é sim, pode pintar o celofane com as tintas verniz vitral. A Nilva está pedindo uma aula, um curso de GeoGebra. Legal. Isso é uma coisa que a gente pode também pensar. A Carla também está pedindo, ó. Acho que eu perdi o chat. A Márcia, ó. 3D, enfim, dá para fazer muita coisa legal. Ó, o pessoal lá no chat está fazendo um abaixo-assinado, Maurício. Querem um curso. Eu estou nessa, eu vou assinar também. Eu tinha pensado também no GeoGebra ao invés do Scratch, mas aí eu achei que o GeoGebra já era uma coisa que todo mundo já estava utilizando direto, sei lá. O básico, o básico. É o básico, a gente não mexe sempre, então a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Márcia, depois a gente pode compilar coisas interessantes para fazer no GeoGebra e começar a montar um material para futuro, fazer um projeto de ação em alguma coisa futura aí. A gente pode conversar. Assim como o GeoGebra e o Scratch também, porque eu trouxe coisas mais prontas lá no Scratch, mas para ensinar lógica de programação para a gurizada aí que só fica conectado aí, eu acho que é interessante também. Feito. Gente, é isso aí. Eu queria agradecer, então, a presença de todos. Desculpe ser tão enxurrido a parte de construção de óculos e GeoGebra. Foi mais uma pincelada de como faz hoje. Queria agradecer a presença. Agradecer também os colegas que deram suporte aí para a oficina de hoje. E era isso aí. Estou à disposição aí para perguntas futuras. Obrigado, Elisandra. Um abração também para todos os meus colegas, Márcia, Cristian, Giovanni, eu aí. É isso aí. Maurício, obrigada pela oficina, tava joia, adorei, assim, a junção das coisas, né, muito bacana. Obrigada pela oficina, obrigada, equipe, pela organização. A próxima oficina, tá, de quarta-feira que vem, tem título Curvas que podem mover o mundo. Tá? O material necessário vão ser uma caixa de leite, tá? Já limpa e aberta. Pode ser papelão também. Caixa de sapato ou caixa de embalagem, ela não funciona muito, tá? Eu acho que o ideal que deu mais certo para mim foi a caixa de leite. 4 canudos de plástico ou de papel, de forma que 2 deles entrem nos outros, tá? Tem que ser possível a gente colocar um canudo dentro do outro, tá? Fazer 2 conjuntinhos que vão ser os eixos do carrinho que tá aparecendo ali do lado, tá? E um canudo em sanfona, que é onde vai o balão, tá? Aí 4 tampinhas de caixa de leite ou de suco, um balão número 5. Se for maior que 5, gente, não dá certo, tá? O balão não pode ser muito grande, tá? Aqueles balão de aniversário, só que não pode ser grande, tem que ser o menorzinho. Aí fita durex ou fita crepe, caneta esferográfica, tesoura, um barbante ou um arame flexível, tá? Eu fiz com aqueles aramezinhos que vem em pacote de pão de forma, tá? Que é para segurar o balão no canudo, tá? E um item que vai ser necessário, que não está aparecendo aqui, é um adulto, tá? Porque a gente vai precisar furar a tampinha do suco ou do leite
com a caneta esferográfica, tá? Ou com a tesoura. Então, aí, nesse momento, é importante que tenha a presença de um adulto para fazer o furo, tá? Então, é isso, tá? Obrigada novamente, Maurício. Obrigada, Márcia, Giovanni, Christian, a ajudante Miriane, tá? A gente se vê na próxima quarta-feira, tá? E, por favor, tá? Preencham ali a avaliação da oficina de hoje, tá? Boa noite.